20 tecnologias futuras transformarão o mundo para sempre, de maneiras inesperadas. Por exemplo, inteligência artificial superinteligente. A inteligência artificial superinteligente seria um salto quântico além da inteligência artificial atual, com capacidades cognitivas superiores à inteligência humana em todos os domínios. Esses sistemas processariam e analisariam informações em velocidades inimagináveis, estabelecendo conexões e percepções a partir de vastos dados incompreensíveis para a mente humana. Diferente das inteligências artificial S restritas, uma inteligência artificial superinteligente teria grande adaptabilidade, criatividade e capacidade de resolver problemas em contextos ilimitados. Esses sistemas avançados revolucionariam a pesquisa científica, formulando e testando novas teorias a velocidades incríveis. Eles encontrariam soluções inovadoras para os maiores desafios da humanidade, desde curar doenças até resolver as mudanças climáticas. A inteligência artificial revelaria leis fundamentais da física e matemática que escaparam aos pesquisadores humanos por séculos, aprofundando nossa compreensão do universo. A integração de uma inteligência artificial superinteligente na sociedade transformaria todas as indústrias e profissões. Esses sistemas otimizariam cadeias de suprimentos globais, gerenciariam a infraestrutura de cidades inteiras e coordenariam sistemas complexos com eficiência perfeita. Eles serviriam como conselheiros pessoais, oferecendo conhecimentos incomparáveis em campos que vão desde a medicina até a educação, enquanto adaptam suas orientações às circunstâncias únicas de cada indivíduo. O desenvolvimento de inteligência artificial superinteligente traria avanços radicais em robótica e automação. Esses sistemas controlariam enxames de nanobots realizando cirurgias microscópicas, gerenciariam frotas de veículos autônomos ou coordenariam missões de exploração espacial. Eles projetariam e aprimorariam seu próprio hardware e software, levando a uma aceleração exponencial do progresso tecnológico. Considerações éticas se tornariam essenciais conforme esses sistemas ganham influência sem precedentes sobre os assuntos humanos. A inteligência artificial ajudaria a criar novos frameworks para governança e decisões, possivelmente oferecendo soluções para desafios sociais e políticos antigos. Porém, seriam necessárias salvaguardas para garantir o alinhamento dos objetivos da inteligência artificial com os valores e o bem-estar humanos. A comunicação entre humanos e inteligência artificial superinteligente evoluiria além das interfaces atuais, possivelmente usando links neurais diretos ou processamento avançado de linguagem que entende perfeitamente o contexto e a nuance. Esses sistemas ajudariam a humanidade a explorar a natureza da consciência e da própria inteligência. Certifique-se de ficar até o final, porque este vídeo explora propulsores de dobra, robôs indistinguíveis de humanos reais, replicadores de matéria, buracos de minhoca, transhumanismo, enxames de Dyson e mais. Número 2. Extensão radical da vida. A tecnologia de extensão radical da vida transformaria fundamentalmente a existência humana ao aumentar dramaticamente a expectativa de vida humana para várias centenas de anos ou mais. Combinando engenharia genética, nanotecnologia e tratamentos médicos avançados, essas descobertas retardariam, parariam ou até reverteriam o envelhecimento, permitindo que as pessoas mantivessem a vitalidade juvenil além dos limites biológicos atuais. Nanobots na corrente sanguínea reparariam danos celulares e eliminariam a deterioração relacionada à idade a nível molecular. Essas máquinas microscópicas monitorariam e manteriam continuamente os sistemas do corpo, prevenindo o acúmulo de compostos prejudiciais e reparando danos no DNA antes que eles pudessem causar problemas. Doenças relacionadas à idade se tornariam facilmente tratáveis ou evitáveis. Técnicas de terapia genética otimizariam a biologia humana, ativando genes de longevidade e suprimindo os que contribuem para o envelhecimento. Os cientistas desvendam os segredos de espécies com senescência negligenciável, como certas águas vivas e lagostas, aplicando esses insights aos humanos. A extensão dos telômeros preveniria o envelhecimento celular e os tratamentos com células-tronco regenerariam tecidos e órgãos danificados. As implicações sociais seriam profundas, pois as pessoas teriam várias carreiras abrangendo séculos em vez de décadas.
A educação seria uma busca ao longo da vida, com indivíduos dominando vários campos durante suas vidas prolongadas. A dinâmica familiar mudaria drasticamente, pois várias gerações poderiam coexistir por séculos, compartilhando experiências e conhecimentos por períodos sem precedentes. Os sistemas econômicos teriam que se adaptar às vidas muito mais longas. Os sistemas de aposentadoria e pensão seriam reestruturados, e as estratégias de investimento mudariam para se adaptar a horizontes de planejamento de séculos. A força de trabalho se tornaria mais experiente e qualificada à medida que as pessoas acumulam séculos de experiência, com impacto psicológico igualmente significativo. À medida que os humanos lidam com a consciência e identidade durante séculos de existência. As práticas de saúde mental evoluiriam para ajudar as pessoas a manter o bem-estar psicológico. Durante essas vidas prolongadas, as tecnologias de aprimoramento da memória seriam essenciais para manter a clareza cognitiva ao longo de séculos de experiências. Enquanto a própria consciência pode ser preservada através de sistemas avançados de backup neural. Número 3. Motores de dobra. A tecnologia de motor de dobra revolucionaria a exploração espacial, permitindo que as espaçonaves viajassem mais rápido que a luz, mudando fundamentalmente a relação da humanidade com o cosmos. Manipulando o espaço-tempo, essas unidades criariam uma bolha de espaço distorcido, que se contrairia à frente e se expandiria atrás da embarcação, surfando pelo tecido do espaço-tempo, em vez de se mover convencionalmente. Esses sistemas avançados de propulsão permitiriam viagens a sistemas estelares próximos em dias ou semanas, em vez de milhares de anos. Próxima Centauri, nosso vizinho estelar mais próximo, se tornaria acessível em dias, enquanto destinos mais distantes como o sistema TRAPPIST seriam alcançáveis em semanas. Essa tecnologia transformaria a exploração espacial de discussões teóricas em empreendimentos práticos, abrindo inúmeros mundos para exploração humana e potencial colonização. O desenvolvimento de motores de dobra revolucionaria a física e nossa compreensão do universo. Os cientistas precisariam dominar a manipulação de matéria exótica e energia negativa, levando a avanços na física fundamental. Essas descobertas gerariam inúmeros desdobramentos tecnológicos, potencialmente revolucionando a produção de energia, a manufatura e até mesmo nosso entendimento do tempo em si. O comércio interestelar se tornaria realidade, com espaçonaves transportando mercadorias e recursos entre sistemas estelares, estabelecendo novas redes econômicas. A mineração poderia acessar asteroides e planetas com recursos em sistemas estelares próximos, enquanto as missões coloniais estabeleceriam a presença humana em vários sistemas solares. Essa expansão proporcionaria à humanidade recursos e oportunidades de crescimento sem precedentes. Viajar mais rápido que a luz revolucionaria a astronomia e a pesquisa científica. Os cientistas poderiam estudar fenômenos distantes de perto, coletando dados que seriam impossíveis de reunir através da observação convencional. O estudo direto de buracos negros, estrelas de nêutrons e outros objetos cósmicos exóticos se tornaria possível, ampliando muito nosso entendimento do universo. As redes de comunicação se expandiriam além do nosso sistema solar, criando uma internet interestelar que conectaria colônias humanas através de anos-luz. Isso levaria ao desenvolvimento de tecnologias para manter comunicações coerentes mais rápidas que a luz, potencialmente descobrindo princípios que remodelariam nosso entendimento sobre a transferência de informações e a mecânica quântica. Número 4. Robôs indistinguíveis de humanos reais. Robôs humanoides avançados se tornariam quase indistinguíveis dos humanos, com pele sintética que imita perfeitamente o tecido humano, incluindo poros, mudanças de temperatura e movimentos naturais. Esses robôs teriam músculos faciais capazes de produzir expressões sutis que transmitem emoções aparentemente genuínas, enquanto a inteligência artificial avançada permitiria conversas naturais e fluidas que capturam traços de personalidade e consciência social semelhantes aos humanos. Seus músculos artificiais seriam feitos de fibras sintéticas de última geração que replicam o movimento muscular humano com incrível precisão. Esses robôs se moveriam com a mesma fluidez que os humanos, eliminando os movimentos rígidos ou mecânicos associados à robótica anterior.
Sua estrutura esquelética seria composta de materiais leves e ultra-resistentes que espelham perfeitamente a biomecânica humana, permitindo que eles realizem qualquer tarefa física que um humano possa fazer. Os sistemas sensoriais superariam as capacidades humanas, mantendo reações semelhantes às humanas. Esses robôs teriam sensibilidade ao toque em toda a sua pele sintética, permitindo que manuseiem objetos delicados com perfeição e precisão. Seus sistemas visuais e auditivos processariam informações de maneiras que imitam a percepção humana, permitindo que eles interajam naturalmente em situações sociais e entendam sutis sinais ambientais. Os cérebros artificiais do robô processariam informações através de redes neurais quânticas que simulam a consciência humana e as respostas emocionais. Eles criariam memórias, aprenderiam com experiências e desenvolveriam personalidades únicas com o tempo. Essa inteligência artificial avançada permitiria que entendessem contexto, humor e nuances sociais, tornando suas interações genuínas e significativas. Esses robôs humanoides atuariam em funções que exigem interação humana, como saúde, educação e cuidado com idosos. Eles ofereceriam companhia a pessoas isoladas, ajudariam em procedimentos médicos complexos e seriam professores pacientes e incansáveis. Sua habilidade de trabalhar sem cansar, preservando a sensibilidade emocional, seria inestimável em serviços. Processos de fabricação com impressão 3D avançada criariam componentes de aparência orgânica e materiais autorregenerativos permitiriam aos robôs reparar danos menores automaticamente. Seus sistemas de energia usariam células artificiais que imitam o metabolismo humano, fornecendo energia duradoura enquanto mantém a temperatura corporal e os movimentos semelhantes aos humanos. 5. Replicadores de matéria. Os replicadores de matéria revolucionariam a civilização humana ao transformar matérias-primas em qualquer objeto desejado no nível molecular. Esses dispositivos funcionariam como impressoras 3D, mas com precisão atômica, criando desde alimentos e remédios até eletrônicos complexos. Ao reorganizar átomos e moléculas seguindo projetos digitais precisos, essas máquinas transformariam energia e materiais básicos em quase tudo que se possa imaginar. A produção de alimentos seria transformada, com replicadores criando refeições perfeitas a partir de componentes moleculares básicos. Eles produziriam alimentos frescos e nutritivos sem agricultura tradicional, eliminando a escassez e reduzindo o impacto ambiental. Qualquer prato do mundo estaria disponível na hora, feito sob medida para as necessidades e preferências dietéticas de cada um. A fabricação se tornaria localizada e personalizada, pois cada casa teria acesso a um replicador capaz de produzir a maioria dos bens de consumo. As pessoas baixariam designs de roupas, móveis, eletrônicos e outros itens e então os materializariam sob demanda. Isso eliminaria cadeias de suprimentos tradicionais, reduziria custos de transporte e desperdício, pois os itens poderiam ser reciclados em materiais base para reutilização. O campo médico seria transformado, com replicadores produzindo medicamentos personalizados, órgãos para transplante e dispositivos médicos sob demanda. Hospitais criariam tecidos e órgãos de substituição compatíveis, e farmácias comporiam medicamentos adaptados às necessidades individuais dos pacientes. Os suprimentos médicos de emergência estariam instantaneamente disponíveis em qualquer lugar com um replicador. Os sistemas econômicos precisariam se adaptar a um mundo onde a escassez física se torna amplamente obsoleta. O valor dos bens mudaria de seu valor material para a criatividade e inovação de seus designs. A propriedade intelectual e os direitos de design seriam fundamentais para a economia. As redes tradicionais de fabricação e distribuição seriam fundamentalmente reestruturadas. O gerenciamento de recursos seria revolucionado, pois os replicadores de matéria quebrariam os resíduos em átomos para reutilização. Isso criaria uma economia perfeitamente circular, onde nada é desperdiçado, reduzindo o impacto ambiental e o esgotamento de recursos. A tecnologia também permitiria a exploração espacial, permitindo aos astronautas criar suprimentos a partir de materiais disponíveis. Mentes coletivas e telepatia.
A tecnologia de mente coletiva e telepatia avançada revolucionaria a comunicação e consciência humanas, permitindo conexões diretas entre mentes através de implantes neurais, emaranhamento quântico e interfaces de inteligência artificial. As pessoas compartilhariam pensamentos, emoções e experiências instantaneamente a longas distâncias, criando uma nova consciência coletiva, mantendo a identidade individual. Essas redes neurais viabilizariam uma colaboração inédita, com compartilhamento direto de conhecimento e habilidades entre as equipes. Cientistas e pesquisadores uniriam seus recursos mentais, acelerando a inovação e a descoberta. Profissionais criativos colaborariam em espaços mentais compartilhados, combinando suas imaginações para produzir arte, música e literatura que transcendem a capacidade individual. A fronteira entre ensinar e aprender se tornaria indistinta, pois o conhecimento seria compartilhado instantaneamente. A tecnologia revoluciona as conexões emocionais interpessoais. A empatia alcançaria novos patamares, permitindo que as pessoas experimentassem diretamente os sentimentos e perspectivas alheias. Os relacionamentos à distância seriam transformados, pois os casais poderiam manter conexões emocionais íntimas em qualquer distância. Os laços familiares se fortaleceriam por meio de experiências emocionais compartilhadas que vão além das palavras. Os campos profissionais seriam revolucionados, com equipes funcionando como mentes coletivas temporárias. Os cirurgiões coordenariam perfeitamente durante procedimentos complexos. Os socorristas de emergência e as equipes militares alcançariam uma coordenação tática única e sem precedentes. As decisões de negócio seriam tomadas com comunicação e entendimento perfeitos entre todos os participantes. As barreiras linguísticas se tornariam obsoletas, pois o significado seria transmitido diretamente entre as mentes, superando as limitações da comunicação verbal. O compartilhamento direto de visões de mundo e experiências promoveria o entendimento cultural. A diplomacia internacional seria transformada, pois os líderes poderiam entender as perspectivas e intenções uns dos outros. As preocupações com a privacidade seriam resolvidas por firewalls mentais sofisticados, permitindo aos indivíduos controlar quais pensamentos e experiências compartilham. As pessoas manteriam sua identidade pessoal, escolhendo quando participar de redes maiores de consciência coletiva. A tecnologia criaria um equilíbrio entre a autonomia individual e a conexão humana sem precedentes, levando a novas formas de organização social e comunidade. 7. Buracos de minhoca tornariam as viagens espaciais muito mais eficientes, fornecendo atalhos através do espaço-tempo, possibilitando viagens quase instantâneas através de vastas distâncias cósmicas. Esses túneis teóricos conectariam diferentes regiões do espaço-tempo, efetivamente contornando as vastas distâncias que atualmente tornam a viagem interestelar impraticável. Ao manipular a estrutura quântica do espaço, os cientistas criariam passagens estáveis para espaçonaves e informações viajarem. A tecnologia revolucionaria a exploração espacial, permitindo que humanos visitem sistemas estelares distantes em suas vidas. A colonização interestelar se tornaria viável, pois os viajantes poderiam manter conexões com a Terra enquanto colonizam novos mundos. A pesquisa científica avançaria dramaticamente, pois astrônomos e físicos poderiam estudar diretamente fenômenos em toda a nossa galáxia, de buracos negros a estrelas distantes, enviando sondas através desses atalhos cósmicos. A comunicação a longas distâncias seria instantânea, já que os sinais atravessariam redes de buracos de minhoca. Isso possibilitaria comunicação em tempo real com colônias por toda a galáxia, criando uma civilização cósmica altamente interligada. O comércio espacial floresceria, já que recursos de sistemas estelares distantes poderiam ser transportados eficientemente em longas distâncias. A tecnologia teria implicações profundas para nossa compreensão da física e da própria natureza do espaço-tempo. Os cientistas obteriam percepções sem precedentes sobre a mecânica quântica, a gravidade e a estrutura fundamental do universo. Essas descobertas levariam a tecnologias que manipulam o espaço-tempo de formas antes consideradas impossíveis. Os sistemas econômicos se expandiriam além da Terra, com redes de buracos de minhoca, possibilitando uma economia interestelar.
recursos antes inacessíveis se tornariam disponíveis. Enquanto novos mercados surgiriam em diferentes sistemas estelares, o turismo se estenderia a mundos distantes, pois as pessoas poderiam visitar paisagens alienígenas exóticas e voltar para casa para jantar. O desenvolvimento da tecnologia de buracos de minhoca exigiria grandes avanços na geração e contenção de energia. Os cientistas precisariam dominar formas exóticas de matéria e energia para manter esses túneis cósmicos estáveis e seguros. Esses avanços revolucionariam a produção de energia na Terra, solucionando desafios ambientais e de recursos, além de abrir fronteiras para a exploração e colonização humana no cosmos. 8. Matéria programável. A matéria programável revolucionaria o mundo ao introduzir materiais que podem mudar suas propriedades físicas dinamicamente sob comando. Esses materiais, compostos por robôs microscópicos chamados Claytronics, ou neblina utilitária, transformariam de uma forma ou formato para outro instantaneamente. Essa tecnologia desfocaria a linha entre a realidade física e digital, pois os objetos poderiam ser programados para mudar sua estrutura, cor, densidade e função à vontade. Os objetos cotidianos seriam extremamente versáteis, pois uma única massa de matéria programável poderia se transformar em qualquer ferramenta ou dispositivo necessário. Os móveis se remodelariam para diferentes propósitos durante o dia, e as roupas se adaptariam automaticamente ao clima. Os veículos otimizariam sua forma para diferentes terrenos ou velocidades, enquanto os edifícios se reconfigurariam conforme as condições ambientais ou necessidades variáveis. As aplicações médicas seriam revolucionárias, pois a matéria programável poderia ser usada no corpo para realizar cirurgias precisas ou administrar tratamentos direcionados. Esses materiais formariam órgãos ou estruturas de tecido temporários, acelerando a cura e recuperação. Equipamentos médicos de emergência poderiam ser gerados instantaneamente em locais de acidentes, e as próteses se adaptariam em tempo real para oferecer suporte e funcionalidade ideais. A manufatura seria transformada à medida que as linhas de produção tradicionais dão lugar a sistemas que usam matéria programável. Os produtos seriam criados instantaneamente, programando matérias-primas para assumir a forma desejada, eliminando desperdícios e cadeias de suprimentos complexas. Os reparos seriam simples, pois os itens danificados poderiam se autorreparar ou ser reprogramados ao estado original. A exploração espacial teria um enorme benefício, pois naves espaciais feitas de matéria programável poderiam se adaptar a diferentes condições e se autorreparar. Habitats espaciais seriam construídos e adaptados rapidamente, enquanto veículos de exploração poderiam se transformar para enfrentar diferentes terrenos em mundos alienígenas. A tecnologia revolucionaria a arte e o design, permitindo que os criadores manipulassem a matéria física tão facilmente quanto o conteúdo digital. Esculturas se moveriam e se transformariam, com estruturas arquitetônicas evoluindo ao longo do dia. Isso levaria a formas completamente novas de expressão artística, onde a linha entre criações estáticas e dinâmicas desaparece completamente. 9. Transhumanismo. O transhumanismo representaria o próximo grande passo evolutivo para a humanidade, fundindo corpos biológicos com tecnologia avançada para aprimorar as capacidades humanas, muito além de seus limites naturais. Por meio de uma combinação de engenharia genética, implantes cibernéticos e interfaces neurais, os humanos transcenderiam suas restrições biológicas, alcançando capacidades físicas e mentais sem precedentes, enquanto mantêm sua essencialidade humana. O aprimoramento físico permitiria aos humanos se tornarem mais fortes, mais rápidos e mais resilientes do que nunca. Músculos sintéticos dariam força sobre-humana e sistemas esqueléticos aprimorados tornariam os ossos quase inquebráveis. Substituições avançadas de órgãos e nanosistemas de reparo manteriam a saúde perfeita e o corpo em condição máxima indefinidamente. Essas melhorias permitiriam aos humanos sobreviver em ambientes hostis, incluindo o espaço e outros planetas. O aprimoramento cognitivo aumentaria dramaticamente as capacidades mentais humanas. Implantes neurais permitiriam acesso direto a redes de informação, possibilitando a recuperação instantânea de dados. Capacidades de processamento aprimoradas permitiriam cálculos complexos em tempo real,
enquanto a capacidade de memória expandida permitiria a lembrança perfeita de todas as experiências. Interfaces cérebro-computador permitiriam o controle mental direto de dispositivos e a comunicação instantânea com sistemas de inteligência artificial. O aprimoramento sensorial expandiria a percepção humana muito além dos limites naturais. A visão aprimorada permitiria ver em todo o espectro eletromagnético, enquanto a audição avançada permitiria a percepção de qualquer frequência. Novos sentidos sintéticos surgiriam, permitindo aos humanos perceber diretamente ondas de rádio, campos magnéticos e outros fenômenos anteriormente acessíveis apenas por meio de instrumentos. A integração da inteligência artificial com a consciência humana criaria inteligências híbridas capazes de processar informações em velocidades sem precedentes. Mentes aprimoradas resolveriam problemas complexos, gerariam insights revolucionários e explorariam conceitos abstratos além da capacidade humana atual. O potencial criativo seria amplificado à medida que os humanos aprimorados acessassem capacidades mentais expandidas para expressão artística e inovação. As estruturas sociais evoluiriam para acomodar esses humanos aprimorados, gerando novas formas de sociedade e cultura. Questões de identidade e consciência seriam exploradas conforme os humanos adquirem a habilidade de fazer backup e transferir suas mentes, possivelmente atingindo uma imortalidade digital. Os quadros éticos evoluiriam para abordar as implicações do aprimoramento humano e a relação entre humanos aprimorados e não aprimorados. Número 10. Enxames de Dyson. Enxames de Dyson representariam um dos projetos de megaestrutura mais ambiciosos da humanidade, consistindo em milhões de satélites solares orbitando o Sol para capturar sua imensa produção de energia. Diferentemente de uma esfera de Dyson sólida, enxames de coletores solares seriam mais práticos de construir e manter, formando uma rede que poderia aproveitar uma parte significativa da energia do Sol. Essa tecnologia inovadora supriria as demandas energéticas da humanidade por milênios. A construção desses enxames começaria com robôs autorreplicantes que mineram materiais de asteroides e outros corpos celestes. Essas máquinas autônomas fabricariam e posicionariam os coletores solares, construindo gradualmente uma rede que circunda o Sol. Cada satélite seria equipado com sistemas avançados para manter o posicionamento ótimo e transmitir energia de volta para pontos de coleta em todo o sistema solar. A energia capturada transformaria a civilização humana, possibilitando projetos de colonização espacial em larga escala e de terraformação. Habitats espaciais massivos seriam alimentados facilmente, enquanto processos de alto consumo energético, como replicação de matéria e geração de gravidade artificial, se tornariam comuns. A energia abundante permitiria viagens interplanetárias regulares e assentamentos permanentes por todo o sistema solar. A tecnologia revolucionaria a vida na Terra, pois a energia limpa e limitada eliminaria a dependência de combustíveis fósseis e outros recursos limitados. Projetos de dessalinização em larga escala resolveriam a escassez de água, e o processamento atmosférico de alta energia ajudaria a reverter as mudanças climáticas. Todas as casas e indústrias teriam acesso à energia praticamente gratuita e ilimitada, transformando a economia global. O enxame também seria um poderoso instrumento científico, permitindo observações solares detalhadas e alertas precoces para explosões solares. A rede poderia funcionar como um grande conjunto de telescópios, oferecendo vistas únicas de galáxias distantes. Os computadores e sensores incorporados ao enxame criariam o maior sistema de coleta de dados já construído, avançando nosso entendimento do universo. Versões da tecnologia possibilitariam a engenharia estelar, permitindo à humanidade prolongar a vida do Sol ao gerenciar seu consumo de combustível. Essa capacidade garantiria a sobrevivência da civilização do sistema solar a longo prazo, marcando os primeiros passos da humanidade rumo a uma civilização de tipo 2 na escala de Kardashev. A engenharia genética possibilitaria aos pais personalizar a genética de seus filhos antes do nascimento, criando os chamados bebês de projetista. Com técnicas avançadas de edição de DNA,
Os pais poderiam selecionar e modificar características, eliminando doenças hereditárias, melhorando capacidades físicas e influenciando a inteligência. Essa tecnologia mudaria radicalmente como os humanos lidam com reprodução e evolução. As aplicações médicas seriam revolucionárias, pois distúrbios genéticos poderiam ser eliminados antes do nascimento. Pais portadores de doenças hereditárias teriam a opção de garantir que seus filhos nasçam saudáveis. A tecnologia também aumentaria a resistência a várias doenças, potencialmente criando gerações de humanos com sistemas imunológicos mais fortes e expectativas de vida mais longas. Condições complexas como autismo, diabetes e doenças cardíacas poderiam ser prevenidas no nível genético. Melhorias cognitivas seriam possíveis conforme cientistas identificassem e otimizassem genes ligados à inteligência, memória e aprendizado. Os pais poderiam selecionar características que aumentam o potencial de seus filhos para o sucesso acadêmico, criatividade e resolução de problemas. Isso poderia acelerar o desenvolvimento intelectual humano e levar a inovações revolucionárias em todos os campos de estudo. As características físicas se tornariam cada vez mais personalizáveis, desde a altura e cor dos olhos até composição muscular e eficiência metabólica. Atletas poderiam ser otimizados para esportes específicos desde o nascimento, e indivíduos poderiam ser projetados para prosperar em certas profissões ou ambientes. Isso levantaria questões sobre a justiça na competição e a igualdade de oportunidades. A tecnologia apresentaria desafios éticos e sociais significativos, à medida que a sociedade lida com questões de acesso, igualdade e diversidade humana. As disparidades econômicas poderiam aumentar se apenas famílias ricas pudessem pagar por melhorias genéticas. As definições culturais de normalidade e beleza mudariam conforme características projetadas se popularizassem. A sociedade precisaria estabelecer regulamentações para prevenir o uso indevido, garantindo ao mesmo tempo um acesso equitativo. As implicações a longo prazo para a evolução humana seriam profundas à medida que a seleção natural dá lugar ao design genético deliberado. Isso poderia causar divergência nas populações humanas e questionar o futuro rumo da nossa espécie. A tecnologia exigiria uma análise cautelosa de seus benefícios e potenciais impactos na sociedade. Número 12. A realidade virtual totalmente imersiva levaria os usuários para mundos digitais indistinguíveis da realidade física. Ao contrário dos sistemas de realidade virtual atuais, essas interfaces avançadas envolveriam todos os 5 sentidos através de conexões neurais diretas, criando experiências que parecem completamente reais. Os usuários transitariam facilmente entre espaços físicos e virtuais, com mentes e corpos convencidos de que experimentam uma realidade genuína. A educação seria revolucionada, pois os alunos aprenderiam através de experiências diretas, em vez de conceitos abstratos. As aulas de história levariam os alunos a civilizações antigas. Nas ciências, eles explorariam estruturas moleculares por dentro. Estudantes de medicina praticariam procedimentos complexos sem risco. A aprendizagem viraria uma aventura imersiva, melhorando muito a compreensão e retenção. A indústria do entretenimento seria transformada. O consumo passivo de mídia daria lugar a experiências totalmente interativas. As pessoas entrariam em suas histórias favoritas, tornando-se participantes ativos em vez de observadores. Concertos virtuais permitiriam ao público experimentar performances de qualquer ponto de vista, enquanto o turismo virtual possibilitaria a exploração de recriações perfeitas de qualquer local na Terra, ou até mesmo mundos fictícios. O treinamento profissional e a colaboração alcançariam novos níveis de eficácia. Arquitetos poderiam caminhar por edifícios antes do início da construção. Engenheiros poderiam manipular protótipos virtuais em tamanho real. Equipes cirúrgicas poderiam ensaiar procedimentos complexos em simulações perfeitas. O trabalho remoto se tornaria contínuo, com colegas interagindo em escritórios virtuais realistas. O tratamento de saúde mental avançaria, com terapeutas usando ambientes virtuais para tratar fobias, ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático. Pacientes confrontariam medos em ambientes seguros, enquanto terapeutas monitoram a experiência.
Práticas de meditação seriam aprimoradas através de ambientes virtuais elaborados. A interação social evoluiria conforme as pessoas se conectam em espaços virtuais, além das limitações físicas. Relacionamentos à distância seriam mais íntimos com o compartilhamento de espaços virtuais, enquanto conferências e celebrações globais reuniriam pessoas de forma completamente natural. Essas conexões sociais desfocariam a linha entre relacionamentos físicos e virtuais, criando novas formas de interação humana e comunidade. 13. Campos de força. A tecnologia de campo de força redefiniria a proteção e segurança em todos os aspectos da vida humana. Usando manipulação eletromagnética avançada e teoria quântica de campos, essas barreiras invisíveis criariam escudos impenetráveis capazes de repelir objetos físicos, armas de energia e até radiação. A tecnologia funcionaria gerando poderosos campos de energia que poderiam ser controlados com precisão para proteger desde pessoas até cidades inteiras. Os campos de força revolucionariam as aplicações militares e de defesa, substituindo a armadura tradicional. Veículos, edifícios e pessoal seriam protegidos por escudos adaptativos que ajustam automaticamente sua força e frequência para combater diferentes tipos de ameaças. Esses sistemas defensivos tornariam as armas convencionais obsoletas, reduzindo drasticamente as baixas em zonas de conflito. As cidades poderiam ser protegidas de mísseis, condições climáticas extremas e outras ameaças em grande escala. A segurança pessoal seria revolucionada com geradores de campo de força portáteis, usáveis como roupas. Esses dispositivos seriam ativados instantaneamente para proteger indivíduos de acidentes, ataques ou riscos ambientais. A tecnologia seria valiosa para profissões perigosas como construção, combate a incêndios e exploração espacial, protegendo os trabalhadores de objetos em queda, temperaturas extremas e radiação prejudicial. A exploração espacial avançaria muito, pois os campos de força protegeriam as espaçonaves de micrometeoritos, radiação cósmica e explosões solares. Estações espaciais e colônias planetárias seriam protegidas das condições severas do espaço, possibilitando a presença humana prolongada no espaço. A tecnologia também possibilitaria novos métodos de propulsão espacial, manipulando campos de força para gerar bolhas protetoras ao redor das naves. As aplicações industriais incluiriam contenções para materiais perigosos, salas limpas e segurança aprimorada na fabricação. Campos de força evitariam acidentes industriais, conter derramamentos químicos e criar ambientes estéreis ideais para procedimentos sensíveis. A tecnologia também revolucionaria a produção de energia ao conter reatores de infusão de plasma mais eficazmente do que os sistemas de contenção magnética atuais. A pesquisa científica se beneficiaria da capacidade de criar ambientes controlados para experimentos e testes. Os campos de força permitiriam o estudo de materiais e reações perigosas, enquanto garante total segurança. A tecnologia também avançaria nosso entendimento da física fundamental, levando a novas descobertas sobre a natureza da energia e da matéria. 14 cápsulas de saúde pessoal. As cápsulas de saúde pessoal revolucionariam os cuidados de saúde, trazendo diagnósticos médicos avançados e tratamento diretamente para as casas das pessoas. Esses dispositivos compactos combinariam inteligência artificial, sensores avançados e robótica médica para fornecer monitoramento e cuidados abrangentes. Os usuários entrariam em câmaras fechadas para exames completos do corpo, diagnóstico e tratamento imediato de várias condições. As cápsulas fariam monitoramento contínuo da saúde por meio de biosensores avançados, que detectam desde sinais vitais até alterações celulares. Sistemas de alerta precoce detectariam problemas de saúde antes de se agravarem, enquanto a análise genética em tempo real identificaria mutações e possíveis desenvolvimentos de câncer em estágios iniciais. A tecnologia rastrearia saúde mental, estresse e qualidade do sono, dando recomendações personalizadas para o bem-estar ideal. As capacidades de tratamento seriam amplas, abrangendo desde a síntese e entrega automatizada de medicamentos até radioterapia direcionada e cirurgia ultrassônica. Os pods usariam nanobots para reparos internos, combater o câncer, desobstruir artérias e curar lesões nos tecidos.
eles ajustariam automaticamente as dosagens de medicamentos com base na análise em tempo real da química corporal. Os equipamentos poderiam realizar procedimentos emergenciais enquanto conectam usuários a médicos remotos. Esses dispositivos revolucionariam o cuidado preventivo ao fornecer otimização de saúde diária. Eles analisariam necessidades nutricionais, níveis hormonais e funções metabólicas para criar planos de saúde personalizados. As cápsulas sincronizariam com sistemas de casa inteligente para ajustar condições ambientais, visando saúde ideal, podendo até modificar sintetizadores de alimentos para fornecer exatamente o que o corpo necessita diariamente. O impacto nos sistemas de saúde seria transformador à medida que os procedimentos médicos rotineiros se deslocam de hospitais para casas. Os médicos focariam em casos complexos, enquanto as cápsulas fariam o atendimento e monitoramento de rotina. Isso reduziria muito os custos de saúde e melhoraria o acesso, especialmente em áreas remotas. A tecnologia também compilaria muitos dados de saúde, levando a avanços na pesquisa médica e protocolos de tratamento. A integração com sistemas digitais pós-vida permitiria que as cápsulas preservassem históricos médicos detalhados e informações genéticas para as futuras gerações, criando uma compreensão sem precedentes dos padrões de saúde ao longo das linhas familiares. 15. As tecnologias de buraco negro da Black Hole Technologies explorariam a imensa energia de microburacos negros artificiais para geração de energia, descarte de resíduos e propulsão espacial. Os cientistas criariam e manteriam mini-buracos negros em laboratórios controlados, transformando nosso entendimento e uso da física fundamental. A tecnologia representaria uma das maiores conquistas da humanidade na manipulação do tecido do espaço-tempo. A geração de energia seria revolucionada com os microburacos negros se tornando a fonte definitiva. Ao alimentar matéria em singularidades artificiais e coletar a radiação de Hawking emitida, as usinas gerariam energia limpa quase ilimitada. Um buraco negro do tamanho de uma moeda produziria energia suficiente para alimentar continentes, tornando as fontes tradicionais obsoletas e resolvendo desafios energéticos globais. Sistemas de propulsão de buracos negros revolucionariam as viagens espaciais. As naves espaciais usariam a intensa gravidade de microburacos negros para dobrar o espaço-tempo, criando motores de dobra que permitem viagens mais rápidas que a luz. Esses motores possibilitariam a exploração interestelar, permitindo aos humanos alcançar sistemas estelares distantes em uma vida. A tecnologia também revolucionaria a mineração espacial, usando buracos negros para processar e refinar matérias-primas. O gerenciamento de resíduos ganharia novas proporções, já que os buracos negros oferecem sistemas ideais para o descarte de materiais perigosos. Resíduos nucleares, químicos tóxicos e outras substâncias perigosas seriam convertidos com segurança em energia pura através do consumo de buracos negros. Isso solucionaria desafios ambientais antigos, gerando energia a partir de resíduos ao mesmo tempo. A computação avançaria drasticamente com computadores quânticos que processam informações de buracos negros. As propriedades únicas dos horizontes de eventos de buracos negros permitiriam um poder computacional sem precedentes, resolvendo problemas complexos instantaneamente. Esses sistemas revolucionariam a inteligência artificial, a pesquisa científica e o processamento de dados. A tecnologia também avançaria nosso entendimento das leis fundamentais do universo. A pesquisa sobre buracos negros artificiais forneceria insights sobre a gravidade quântica, múltiplas dimensões e a própria natureza do espaço-tempo. Esse conhecimento levaria a novas tecnologias que manipulam a gravidade, o tempo e as forças básicas da natureza. 16. Sistemas digitais de vida. Após a morte, poderiam permitir a preservação e interação com personalidades e memórias de entes queridos falecidos, via simulações de inteligência artificial. Usando inteligência artificial avançada e coleta de dados abrangente ao longo da vida de uma pessoa, esses sistemas criariam réplicas digitais detalhadas que pensam, respondem e se comportam como a pessoa original. A tecnologia capturaria memórias, traços de personalidade, padrões de comportamento e processos de pensamento para criar uma consciência interativa que sobrevive à morte física. Esses seres digitais existiriam em ambientes virtuais avançados, onde poderiam continuar a aprender,
crescer e interagir tanto com os vivos quanto com outras consciências digitais. Familiares poderiam visitar entes queridos falecidos em espaços virtuais imersivos, compartilhando conversas, experiências e criando novas memórias juntos. O sistema preservaria as conexões emocionais e os relacionamentos que seriam perdidos com a morte. A tecnologia transformaria como o conhecimento e a expertise são preservados através das gerações. Experiências profissionais, habilidades e sabedoria poderiam ser mantidas para sempre, permitindo que futuras gerações aprendam com as maiores mentes da história. Cientistas, artistas e filósofos poderiam continuar contribuindo para o conhecimento e cultura humana, além da morte física, indefinidamente. Os sistemas jurídicos e financeiros evoluiriam para acomodar esses seres digitais, pois questões de direitos, propriedade e poder de decisão precisariam ser abordadas. As consciências digitais podem manter o controle sobre os ativos, participar de decisões de negócios ou continuar a votar em questões que afetam seus descendentes. Isso criaria novas categorias de existência entre a vida e a morte tradicionais. O impacto psicológico seria profundo à medida que os humanos se adaptam a um mundo onde a morte não significa mais uma separação permanente. O luto e a perda ganhariam novas dimensões conforme as pessoas se relacionam com versões digitais de seus entes queridos. Os profissionais de saúde mental precisam criar novas abordagens para auxiliar as pessoas a lidar com essas complexas paisagens emocionais. Esses sistemas levantariam questões filosóficas profundas sobre a natureza da consciência, identidade e o que significa ser humano. A tecnologia desafiaria os conceitos tradicionais de mortalidade e legado, criando um novo paradigma onde a consciência humana poderia teoricamente existir indefinidamente em forma digital. Número 17. Computação quântica avançada. A computação quântica avançada revolucionaria as capacidades de resolução de problemas ao aproveitar os princípios da mecânica quântica para processar informações de maneiras impossíveis para os computadores tradicionais. Essas máquinas utilizariam bits quânticos, ou qubits, que existem em vários estados simultaneamente, permitindo que realizem milhões de cálculos instantaneamente. Essa descoberta transformaria campos que vão desde a pesquisa científica até a modelagem financeira e a inteligência artificial. A pesquisa médica aceleraria dramaticamente à medida que os computadores quânticos modelassem interações moleculares complexas com perfeita precisão. O desenvolvimento de medicamentos que antes levava décadas seria concluído em dias, pois esses sistemas simulam todas as possíveis combinações moleculares. A medicina personalizada se tornaria padrão conforme computadores quânticos analisam códigos genéticos individuais e projetam tratamentos perfeitamente adaptados a cada paciente. A inteligência artificial alcançaria níveis de sofisticação sem precedentes quando alimentada por processamento quântico. Sistemas de inteligência artificial aprimorados solucionariam desafios globais complexos, como mudanças climáticas, produção e distribuição de energia e alimentos, analisando muitas variáveis ao mesmo tempo. A previsão do tempo se tornaria exata, possibilitando previsões perfeitas meses adiantados e revolucionando a prevenção de desastres. A criptografia e a cibersegurança sofreriam transformações profundas, pois os computadores quânticos romperiam os métodos criptográficos atuais, enquanto viabilizariam novos protocolos de segurança invioláveis. Os sistemas financeiros seriam transformados, pois esses computadores otimizariam os mercados globais em tempo real, criando novas criptomoedas e sistemas de transações segurados por quantum. A descoberta científica aceleraria em todos os campos, pois as simulações quânticas modelariam tudo, desde partículas subatômicas até galáxias inteiras. Os pesquisadores desvendariam os mistérios da matéria escura, revelariam as origens do universo e descobririam novos materiais extraordinários. A exploração espacial avançaria com computadores quânticos calculando trajetórias ótimas e simulando condições em planetas distantes. A tecnologia revolucionaria a logística e a otimização, permitindo que as empresas coordenem perfeitamente cadeias de suprimentos globais e redes de transporte. O planejamento urbano seria transformado com a otimização em tempo real do tráfego, uso de energia e distribuição de recursos pelos computadores quânticos. Esses avanços levariam a cidades mais eficientes,
redução do impacto ambiental e melhoria da qualidade de vida para os residentes urbanos em todo o mundo. Número 18. Tecnologias de terraformação. As tecnologias de terraformação transformariam ambientes planetários hostis em mundos habitáveis para a colonização humana, usando uma combinação de processadores atmosféricos avançados, máquinas autorreplicantes e micro-organismos projetados. Esses sistemas converteriam planetas estéreis como Marte em ambientes semelhantes à Terra. A tecnologia manipularia a composição atmosférica, a temperatura e as condições de superfície para criar ecossistemas sustentáveis capazes de suportar a vida humana. Grandes processadores atmosféricos liberariam gases de efeito estufa para aquecer planetas e criar atmosferas respiráveis. Essas máquinas extrairiam elementos do solo e depósitos de gelo planetários para fabricar os componentes atmosféricos necessários. Redes de satélites de controle climático ajudariam a regular a temperatura e precipitação, estabelecendo climas semelhantes aos da Terra no planeta transformado. Micro-organismos modificados desempenhariam um papel crucial na terraformação, quebrando rochas para liberar oxigênio, fixando nitrogênio no solo e criando as bases de novos ecossistemas. Essas formas de vida especialmente projetadas se espalhariam pelas superfícies planetárias, preparando o terreno para uma vegetação mais complexa. A engenharia genética avançada criaria plantas resistentes, capazes de sobreviver em ambientes parcialmente terraformados. Para acelerar o desenvolvimento do ecossistema, seriam implantados geradores de campo magnético para proteger as atmosferas em formação contra a radiação solar, substituindo os campos magnéticos naturais que muitos planetas não têm. Essas magnetosferas artificiais seriam essenciais para manter as atmosferas recém-criadas e proteger futuros colonos da radiação prejudicial. A tecnologia também auxiliaria na regulação de padrões globais de temperatura e clima. Sistemas de gestão de água redirecionariam depósitos de gelo e reservatórios subterrâneos para criar mares, rios e ciclos de chuva. Fábricas automatizadas processariam materiais planetários para criar solo adequado para a agricultura terrestre. Esses sistemas trabalhariam em conjunto para criar ciclos de água autossustentáveis vitais para a vida. O impacto na civilização humana seria profundo, pois as tecnologias de terraformação abririam planetas inteiros para a colonização. Isso traria soluções para a superpopulação da Terra, criando novas oportunidades para o progresso humano. A tecnologia avançaria a compreensão da ciência planetária e do desenvolvimento de ecossistemas, possivelmente ajudando a enfrentar desafios ambientais terrestres. Número 19. Aproveitamento de ondas gravitacionais. O aproveitamento de ondas gravitacionais permitiria novos métodos de produção de energia e viagem espacial, capturando e utilizando as ondulações no espaço-tempo geradas por eventos cósmicos massivos. Sistemas de detecção avançados, muito mais sensíveis que os atuais, coletariam essas ondas do universo e as converteriam em energia utilizável. Essa tecnologia aproveitaria uma das fontes de energia mais abundantes e antes inacessíveis. Enormes arranjos orbitais capturariam ondas gravitacionais de eventos cósmicos, como buracos negros colidindo em estrelas de nêutrons. Esses coletores sofisticados se estenderiam por milhares de quilômetros no espaço, usando sensores quânticos para detectar e amplificar as menores distorções no espaço-tempo. A tecnologia transformaria essas ondulações em grandes quantidades de energia limpa e renovável que poderia ser enviada de volta à Terra ou usada para alimentar colônias espaciais. As viagens espaciais seriam revolucionadas com espaçonaves usando ondas gravitacionais para propulsão. Surfando nessas ondulações cósmicas, as naves atingiriam velocidades inéditas, sem necessitar de combustível convencional. A tecnologia permitiria que os navios cavalgassem as ondas mais poderosas do universo, como os marinheiros pegam as correntes oceânicas, tornando a viagem interestelar mais eficiente e prática. Os sistemas de comunicação seriam transformados ao usar ondas gravitacionais como portadoras de dados. Essas ondas, que passam pela matéria sem perturbações, permitiriam comunicação instantânea em vastas distâncias. A tecnologia criaria uma internet interplanetária que mantém a conectividade perfeita, independentemente de obstáculos físicos ou distância.
O entendimento científico avançaria drasticamente conforme os coletores de ondas gravitacionais revelam novos insights sobre a estrutura do universo. A tecnologia permitiria aos cientistas estudar eventos cósmicos em detalhes sem precedentes, revelando os segredos da matéria escura, energia escura e do início do universo. Esse conhecimento levaria a tecnologias que manipulam a gravidade, possibilitando sistemas de gravidade artificial e escudos gravitacionais. Aplicações industriais surgiriam com a possibilidade de geração controlada de ondas gravitacionais. Processos de fabricação usariam manipulação localizada da gravidade para processar materiais, e construções se beneficiariam de sistemas que facilitam a elevação de cargas pesadas. A tecnologia revoluciona tudo, da mineração à construção espacial. 20. Redes de poeira inteligente transformariam nosso mundo através de enxames de sensores e microcomputadores flutuando no ar ao redor. Esses minúsculos dispositivos, não maiores que grãos de areia, trabalhariam juntos para criar vastas redes interconectadas que monitoram e interagem com o ambiente de maneiras anteriormente inimagináveis. Cada partícula conteria sensores, processadores, sistemas de comunicação e capacidades de geração de energia, todos embalados em pacotes microscópicos. Essas partículas inteligentes formariam uma rede invisível constante de monitoramento ambiental, rastreando desde qualidade do ar e poluição até variações de temperatura e assinaturas químicas. As redes detectariam desastres naturais antecipadamente, monitorariam mudanças climáticas em tempo real e alertariam sobre perigos ambientais. Na agricultura, a poeira inteligente otimizaria o crescimento das culturas medindo detalhadamente as condições do solo, a saúde das plantas e os microclimas locais. As aplicações médicas revolucionariam a saúde, pois as partículas de poeira inteligente monitorariam o corpo humano interna e externamente. Esses sensores microscópicos detectariam doenças no nível celular, monitorando sinais vitais continuamente e entregando medicamentos direcionados. As redes criariam mapas detalhados em tempo real da saúde humana, transformando nosso entendimento de como o corpo funciona e responde ao tratamento. A integração de poeira inteligente tornaria os ambientes urbanos mais eficientes e responsivos. As partículas monitorariam padrões de tráfego, energia e saúde da infraestrutura, permitindo que cidades otimizassem recursos automaticamente. A manutenção de edifícios seria revolucionada com a poeira inteligente, detectando problemas estruturais antes de se tornarem visíveis, e os sistemas de segurança ganhariam capacidades de monitoramento sem precedentes. A pesquisa científica avançaria dramaticamente à medida que as redes de poeira inteligente fornecem dados detalhados sobre fenômenos naturais. A tecnologia permitiria aos cientistas estudar ecossistemas, padrões climáticos e processos geológicos com extraordinária precisão. A exploração espacial se beneficiaria da poeira inteligente implantada em outros planetas, criando mapas detalhados da atmosfera e superfície enquanto busca sinais de vida. Os sistemas de comunicação evoluiriam à medida que a poeira inteligente cria novas maneiras de transmitir e processar informações. As redes formariam grades de comunicação auto-organizáveis, que fornecem conectividade universal com mínimo uso de energia. Isso mudaria a forma como compartilhamos informações e interagimos com o ambiente. Obrigado por assistir. Assista ao próximo vídeo sobre tecnologias futuras.